Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Espero que vocês tenham tido uma boa manhã. Por aqui a manhã foi muito agradável aqui em São José dos Campos. Uma manhã muito produtiva aqui pra gente, né? Dando tudo certo. O dia amanheceu meio nublado, mas sem calor, sem frio, sem chuva. Foi uma manhã realmente produtiva e tudo de bom acontecendo por aqui. Então pessoal, como eu já tinha avisado ontem, eu reservei alguns minutinhos do dia de hoje para fazer a gravação desse vídeo, né, da tela, enquanto eu faço o cálculo de uma determinada força de mola, né, determinar uma certa mola para um perfil de comando de válvulas. Então o que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte: eu vou simular uma certa mola. Eu entrei em contato com a Ancona, que vende aquela mola do Fusca, né, a mola Engel 6602, e peguei os dados de dimensões dela, né, tem no site, só que as dimensões dela sem carga não tinha. Eu liguei lá, perguntei, o cara mediu para mim uma mola nova, né, isso é importante, passou a dimensão dela sem compressão, a altura dela sem compressão, que a gente vai precisar para usar no programa aqui, e a gente vai simular essa mola com esse perfil de comando de válvulas. Esse perfil de comando de válvulas, né, vocês podem ver aqui a representação gráfica desse perfil, é a representação real, né, do perfil funcionando, e é o perfil que eu projetei aqui. Então o projeto de um perfil de comando de válvulas, a gente não simplesmente vai aumentando ou diminuindo no lift, no levante. Como vocês podem ver, o programa ele só me fornece liberdade na área do lift, né, do levante, de alterar o levante máximo. O modelamento real do perfil de comando de válvulas é feito na aceleração. Então a gente desenha o perfil de aceleração que a gente quer. Então vocês veem que a gente tem liberdade do pico de aceleração, a intensidade do pico, a intensidade da primeira fase de transição da aceleração negativa para a aceleração plenamente negativa, né? Esse período chama transição, e depois a aceleração negativa. Então esses são os pontos que a gente tem liberdade, né? Claro, do outro lado do comando é a mesma coisa, tem liberdade. A gente tem liberdade também da alteração da inclinação da rampa de silêncio. Eu já falei sobre a rampa de silêncio, o que é, para que serve e tal. A rampa de silêncio serve para comando tucho mecânico, tá? Não existe rampa de silêncio para comando tucho hidráulico. Por quê? Porque esta taxa de variação de levante sendo linear, né, ou seja, uma reta, realmente uma reta, a velocidade dela é constante. Se a velocidade dela é constante, a aceleração dela é igual a zero. Portanto, quando o comando vencer a folga, ele tem de vencer a folga no máximo nessa altura aqui, ó, em 20 graus que a gente colocou aqui, ó. A gente for olhar os dados do câmbio, a saída de dados do câmbio desse perfil que a gente está olhando aí, está aqui, 20 graus, 0,30 milímetros. Ou seja, qual que é a folga máxima que eu posso usar nesse meu perfil de comando de válvulas? 0,30. Ah, Luiz, e se eu usar 0,32? Se você usar 0,32, ó, vai estar em 21 graus. Em 21 graus ela está praticamente no pico de aceleração. Depois dessa fase, ela sai da aceleração igual a zero, né? Depois da rampa de silêncio, sai da aceleração igual a zero e vai para o pico de aceleração. Vai ser justamente onde o jerk, que é o impacto, é mais intenso, onde ela dá uma porrada no campo, o comando dá uma porrada no tucho, porque a variação de levante é muito íngreme. Tá vendo? A curvatura desse período aqui é muito alto, porque a aceleração que a gente colocou aqui é alta. Então o comando vai amassar o tucho, vai quebrar, estragar o tucho, se você usar uma folga superior à que deveria usar, além, claro, de fazer barulho. Daí é o nome de se chamar rampa de silêncio, né? Se o comando não tiver essa rampa de silêncio, ele sendo mecânico ou hidráulico, ele vai fazer barulho. O hidráulico não tem essa rampa de silêncio. Por quê? Porque o hidráulico trabalha sempre o tempo todo com o círculo base já apoiado no tucho. Não tem essa variação de impacto, né? Não tem esse impacto. Certo, pessoal? Tá, então a gente tem liberdade para alterar a inclinação dessa reta de acordo com a velocidade. Então se eu clico nessa bolinha aqui, aumenta a velocidade para cima ou para baixo dessa rampa, ela vai continuar reta. A velocidade, só que a velocidade aumentou. A velocidade é constante durante esse período, mas ela aumentou. Portanto, esta inclinação da reta vai aumentar. E o que vai acontecer aqui no final? Onde está o 20 graus, em vez de estar 0,30, vai ficar 0,35, 0,40. Então é com isso que eu altero a folga que eu vou querer de montagem do meu comando. É o projetista, eu que projetei, que determino isso. Não é um mecânico. O mecânico não sabe isso. Ou ele mede e pergunta para o fabricante, ou ele mede o perfil, né? Se o fabricante não informou, ele mede o perfil e encontra esse valor, mas não é na cabeça dele, tá, pessoal? A folga máxima, né? Claro, a folga mínima, claro que ele pode montar sempre antes aqui, né? A folga mínima pode montar com o único problema que, se a válvula dilatar e os componentes dilatarem, pode ser que a válvula fique aberta, não feche totalmente, né? Quando o motor aquecer, a válvula dilatar, tudo dilatar, pode ser que a válvula não feche. É por isso que existe essa folga mecânica, né? É justamente para isso que existe. Então você não pode diminuir demais a folga. Então, para esse caso, eu deixei com folga máxima de 0,30, tá? O comando é um comando com 15 de levante, então aqui ele tem 15,3, porque
a válvula vai vencer a folga com 30 e vai levantar mais 15. Portanto, esse valor aqui é 15,3, tá? Comando com 15,3. E é isso, pessoal. Aqui tem o jerk, né, o período do jerk e tudo mais. Mas enfim, isso aqui não é o objetivo, tá? Esse é o comando que eu projetei. Então, para esse comando, né, como é que eu seto os parâmetros aqui? Eu posso simplesmente projetar um CAM para calcular a força de mola para ele, ou eu posso inserir um valor, uma medição. Por exemplo, eu medi um comando de válvulas, agora eu quero saber qual que é a força de mola que eu vou usar nele, vou calcular o comando sobre ele. Você vem aqui, External Profile, e cola aqui o seu perfil de comando de válvulas. Colando, você clica em Close, né, fecha aqui, e o comando que vai ficar, o desenho do CAM que vai ficar aqui é o desenho do CAM que você mediu. Claro, se você preencheu todos esses dados aqui certinhos, né? Você preenche esses dados e aí ele vai ficar o desenho do CAM que você projetou aí, tá? O comando gira no sentido horário, que a gente está olhando aqui, né? Duas coisas importantes aqui, né? Duas coisas importantes: a espessura do CAM, a largura do CAM, ou seja, a largura do CAM. Preste atenção, a espessura do CAM você vai ter que modelar de acordo com o que está lá o seu comando de válvulas. E aqui o raio do círculo base. Esse comando vai ser fabricado semana que vem. O master está sendo fabricado hoje. É um comando com 32 mm de círculo base, tá? É um comando com tucho flat, tucho de 38, tá? O cliente pediu, o tucho é para de 38, por isso o comando é bem agressivo. Cabe uma agressividade bem alta por conta do grande tamanho do tucho, né? A limitação do tamanho do tucho, a dimensão do tamanho do tucho é limitada por essa velocidade aqui. Então, quando eu vim aqui, eu digito essa velocidade para que a minha escala do gráfico pare nessa velocidade e eu não faça um perfil que ultrapasse esse pico de velocidade. Ah, Luiz, mas como é que é esse cálculo aí e tal? A gente ensina tudo isso aí no curso de comando de válvula, né? Então, o aluno recebe uma planilha aqui, ele vai digitar lá o tamanho do tucho dele. Se for 38, olha lá, 0,33161. Mas mesmo para um tucho de 38, a gente não aproveita os 38 dele. Pode considerar 37,5. 0,32725. O que? Velocidade. 0,32725 milímetros por grau, limite para um tucho de 37,5. Então eu venho aqui 0,32725, tá vendo? 7249 é o limite. A minha velocidade não ultrapassou, então tá certinho o meu CAM para aquele tucho. O CAM não vai sair para fora do tucho e tocar na borda do tucho, na quina do tucho, na lateral do tucho e forçar o tucho axialmente, fazendo ele folgar rapidamente no alojamento. Isso não vai acontecer porque eu garanti no projeto que isso não acontecesse, tá? Então não é pegar qualquer perfil de comando de válvula fabricado no exterior, reproduzir aqui no Brasil e fazer ele aplicar em qualquer tucho, qualquer tamanho de tucho. Outra coisa, isso não tem nada a ver com o tamanho do círculo base. Aprenda isso de uma vez por todas. Você pode fazer o círculo base do tamanho que você quiser, que isso não tem nada a ver. Isso é o perfil de velocidade, ele determina o raio do CAM. Independente de como for o raio do círculo base, o raio de acionamento do CAM vai continuar sendo igual e ele vai sair para fora do tucho, sempre. Não adianta você querer mudar isso, tá? Então beleza, maravilha, vamos continuar lá. A altura do tucho, né, esses dados aqui e tudo mais, ele está centralizado, ele não tem descentralização nenhuma, né? Isso aqui a gente pode levar em consideração. O CAM está descentralizado do tucho, está descentralizado 2 mm do tucho, olha lá, 2 mm do tucho. Tá vendo? O centro do CAM está descentralizado 2 mm do tucho, mas não está, a gente quer centralizado, está tudo centralizado lá. Normalmente o pessoal faz centralizado para o tucho rotacionar, mas aqui como a gente quer o mais agressivo possível, se a gente coloca ele descentralizado, a gente perde a área do tucho, né? 2 mm para cá, a distância que a gente tem do centro do CAM, onde vai ficar o centro de rotação do comando, para a borda é menor, então diminuiu o tamanho útil do tucho, a gente não quer isso. Então a gente deixa sempre no centro para aproveitar o máximo tamanho possível, tá? Aqui as dimensões e tudo mais, legal, tá, maravilha. Feito isso, a gente dá um play, ele vai simular esses dados aqui, né? Para virar exatamente esse perfilzinho aqui. Como eu já tinha feito, ele já estava com o desenho do perfil, mas se a gente tivesse sido preenchendo pela primeira vez, simplesmente ficaria só uma bolinha. Depois que eu preenchesse tudo e desse esse play, que é a simulação, ele geraria a ponta do CAM. Legal. Primeira coisa aí, legal. O que é possível a gente simular nessa parte também? Tem uma parte mais avançada do software, mas o que é possível a gente simular nessa parte aqui? A interferência do comando, né, do perfil do comando com o pistão. Então se vai haver toque do comando com o pistão, tá? Então isso é possível a gente ver. Então vai digitar aqui a altura
altura de compressão do pistão, tamanho do pistão do cilindro, inclinação, né, todos esses valores a gente pode, comprimento da biela, enquadramento do comando, né, posição de abertura do comando, né, descentralização do pino pistão, altura de compressão do pistão, todos esses dados a gente pode preencher simplesmente e para encontrar né, para ver se o tucho se o comando a válvula vai bater no pistão ou não, tá? Então isso a gente já sabe antes de fazer, a gente não faz e vai ter que ficar virando motor, faz, né, tendo todas as medidas antes e tendo o perfil do comando de válvula, você já sabe antes. Então se eu estou fazendo um comando de válvula para um cliente, ele já me passa aqueles valores, eu já faço o enquadramento do qual ele não vai precisar usinar o comando, não vai bater o comando, usinar o comando, não, usinar o pistão, não vai bater a válvula no pistão, tá, pessoal? Uma outra coisa legalzinha aqui, né? Só a fim de interessante aqui, né? É possível a gente simular a rotação desse câmbio funcionando. Ela não está funcionando aqui porque eu estou gravando. Quando eu estou gravando, a plataforma gráfica não me permite dar o play aqui e o comando ficar rotacionando. Mas quem já viu esse programa, meus alunos aí, o câmbio fica rotacionando e fica acionando a válvula. Você vê esse funcionamento aqui, tá? Legal. Agora a parte de cálculo da mola aí. Primeira coisa que a gente vai fazer é uma análise dinâmica, né, do sistema e tudo mais. Aquilo lá era só uma análise mais cinemática e eu vou mostrar para vocês o que saiu de resultado lá daquilo primeiro. Ó. Então aqui a gente simula e onde estão os resultados das coisas que simulou? A gente precisa clicar aqui, ó. É o tratamento de dados, a saída dos dados. Eu vou abrir para vocês, tá abrindo aí, eu vou abrir para vocês. Tá? Então o que sai desse resultado aí? Uma das coisas que sai é o desenho do CAMI. Aí, isso é o desenho do CAMI com as coordenadas polares do CAMI. Então, para quem diz que comando de válvulas não tem desenho, olha um desenho de comando de válvulas aí. Te apresenta um desenho de comando de válvulas. Esse é um formato de desenho de comando de válvulas. Se você for mandar fabricar esse comando de válvulas, você simplesmente pode olhar os dados aqui, copia esses valores do θ e R, são coordenadas polares, e manda para o cara que for usinar isso aqui num CNC, um comando com fabricação em retífica CNC. Tá? Não é um torno CNC ou uma fresa CNC, tá? Outra coisa que você pode mandar fazer coordenadas polares, coordenadas cartesianas, né? XY. Então a mesma coisa, você vai olhar os dados aqui, XY, que determinam aquelas coordenadas do câmbio. Legal? Aqui tem todos os dados, né, que a gente já tinha visto lá, o levante, velocidade de aceleração e tudo mais. Então para a gente confirmar lá se o câmbio não vai ter, se ele cabe naquele tucho, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é olhar isso aqui. Ó. Isso aqui é a posição onde o câmbio está andando dentro do tucho. Então quando o câmbio está apontando, está no levante máximo, o câmbio está, a ponta do nariz do câmbio está apontando no centro do tucho. Então é o zero aqui, seria entre o zero aqui. Ó. Tá vendo? O negativo e o zero. É o zero aqui. O comando está acionando, ele vai andando no tucho, são coordenadas a partir do zero, e ele anda lá 18,3 milímetros para um lado. 18,3 para o outro lado. Você faz 18 vezes 2, 18,3 vezes 2, né? E não dá os 38 milímetros lá da gente, né? 8 com 8 dá 16, 36 com 3, 36 e pouquinho, 37 e pouquinho. E o tucho tem 38, ou seja, o comando não sai para fora da borda do tucho. Tá, pessoal? Isso é uma coisa importante a gente ver. Tá, a primeira coisa, isso aí é legal. Então, esse é o resultado inicial, da parte cinemática. Então agora a gente vai calcular a parte dinâmica, que é a parte da mola, que tá todo mundo esperando aí, tá assistindo o vídeo, pô, que saco, o cara não vai ensinar, meu, tá chegando já. Então a gente vai simular com os dados de um motor que exista aí, tá? De um motor que exista. Então esse motor é o seguinte, ele tem um tucho da MTR, o tucho da MTR tem 47 gramas de peso, né? Esse tucho de 38 milímetros ele tem 47 gramas, a gente pesou esse tucho, tá? 47 gramas. Esse bright aqui, isso aqui é ponte, isso aqui é só para alguns casos em que o motor tem mais de uma válvula por acionamento e existe uma ponte de ligação entre uma válvula e outra. O comando aciona no meio, essa ponte. Isso eu vi no cabeçote da Cummins lá, da Fórmula Truck, tem isso aqui, né? Então você precisa somar o peso dessa ponte, né? A massa dos conjuntos que se movimentam, um dos valores que precisa acionar, precisa somar, né? O valor do peso é dessa ponte aqui. Nesse caso não tem, então é zero. O peso da válvula, a válvula a gente considerou como sendo uma válvula de inox, pesa 79 gramas. O retainer, mass retainer é o pratinho, né, o retentor da mola que eles falam, né, a massa do pratinho aqui. Então, a gente, como não tem espaço para a gente inserir a massa da trava, que ela é importante também, tem trava muito mais pesada do que a outra, o pratinho pesava 8 gramas e a trava pesava 3. Então eu somei as duas e coloquei 11 aqui, tá?
Folga inicial 0,3, 0,30 de folga, que é a folga que a gente projetou o perfil do comando de válvula, legal. A mola é dupla, é aquela a mola que eu falei para vocês, essa mola da Ancona aqui, é uma mola dupla. Só que a gente não tem os dados individuais de carga delas, individuais. A gente só tem os dados de carga dela juntas, né? Então as duas molas juntas. Então o que a gente vai considerar aqui como se ela fosse uma mola só, tá? Então a dimensão maior que a gente vai utilizar e o peso dela que a gente vai considerar o peso das duas molas, né? Então a gente pesou as duas molas juntas, dá 68 gramas. Isso aqui eu já vou explicar o que é. A altura dela de instalação de montagem recomendada pela Ancona 42 mm e a altura livre de montagem, né, ela sem estar com carga nenhuma, 55,6. Ela tem 7 espiras e essa fração da massa aqui vocês não alterem, fica com 33% mesmo. Significa o quê? Que a massa da mola que se movimenta é apenas 33% da massa da mola real. Então desses 68 gramas, apenas 33% dela se movimenta e é utilizada no cálculo como na força de inércia, né, dos componentes que se movimentam aí, tá? O que é essa spring stiffness aqui? Isso aqui é a dureza, a rigidez da mola. Essa rigidez da mola o fabricante deveria fornecer, né? Normalmente os americanos, alguns outros fabricantes, eles fornecem. Aqui nesse caso a Ingram forneceu para a Ancona, que não forneceu para nós, mas é possível calcular. Então o que eu calculei aqui? Não é a força, não confunda isso aqui, hein, primeira coisa. Com 12 mm, 260 libras de carga. Não confunda isso aqui, tá? Não confunda com isso aqui, beleza, pessoal? Não confunda com isso aí. Essa mola que a gente está simulando aqui, ela tem uma dureza de 260 libras por polegada. Como é que a gente encontrou isso aí? A própria Ancona fornece que na altura de montagem ela tem com 42 mm, né? Ela tem 135 libras. Com 10 mm, ou seja, que é montagem mais 10, ela tem 240. Com montagem mais 12, né, que ela vai ficar com 30, ela vai ficar com 260. Ou seja, a mola, quando ela está com 42 apertada, 42 mm de altura, ela tem 135 libras, né, de força de mola. Com 32, apertou um pouquinho mais, apertou 10 a mais, tem 240. Apertou 2 a mais, diminuiu 2 mm a mola, foi para 260. Não é esse 260 que a gente está usando, presta atenção. Esse 260 o que é? É a taxa de aperto. Então o que é essa taxa de aperto? Desta variação da altura de montagem mais 10 mm, ou seja, com 10 mm de variação, quanto que representa 10 mm? Primeiro a gente precisa converter de 10 mm, né, para polegada, né? Então a gente fez 32 menos 42 dá 10, dividido por 25,4, dá um determinado valor aqui. E a gente pegou a força de mola 240 menos 135, ou seja, quanto que mudou, qual que é a diferença de 135 para 240, eu mudando 10 mm de aperto, né? Só que a gente fez em polegada, então deu 266 libras por polegada, certo? E depois a gente fez por outro período, de 32 para 30, mudando só 2, deu 254 libras por polegada. E depois eu fiz, mudando de 42 para 30, que seriam 12 milímetros, né, qual que foi a diferença? De 260 menos 135, deu 264. Então eu calculei a média, porque isso aqui, o que seria isso aqui? Isso aqui é o coeficiente angular da reta da mola. Só que como os materiais não se comportam de maneira plenamente linear de acordo com a teoria, né, é impossível, o material tem diferença, fabricação e tudo mais. Ele não é igual, não se deforma exatamente igual, plenamente igual, né? Tem uma tendência, existe uma medição que foi empírica feita para determinar isso, né? Tem uma pequena diferença. Então ele deu 261 libras por polegada de média. O que eu vou considerar? Eu vou considerar que ela é um pouquinho mais fraca do que a gente mediu na média, porque ela pode ter uma alteração. Como vocês viram, tem um período de acionamento que ela é 254 libras por polegada. Então eu considerei 260 libras por polegada. Beleza, pessoal? Então, maravilha. Só para vocês entenderem. Aqui estão os dados de massa dos componentes lá, que a gente digitou lá, tá? Então tudo pesadinho, tucho da MTR e tudo mais. Beleza, vamos voltar lá. Então eu vou preencher aqui o 260 libras por polegada, que é a dureza da mola que a gente acabou de encontrar aqui. 260 libras por polegada. Legal. Então o que eu posso fazer? O que eu preciso fazer também? Opa. O que a gente vai simular também? Além dessa parte dinâmica aqui da mola e tudo mais, eu vou simular o contato. Eu preciso simular o contato do came com o tucho. Como é que eu simulo esse contato? Eu vou precisar dos dados do material. Eu vou precisar do módulo de elasticidade dele, coeficiente de Poisson, rugosidade do material, né? Isso do came. E depois eu vou precisar do tucho, os mesmos dados para o tucho. E também o óleo que o motor vai utilizar e a temperatura dele. Então o óleo que o motor vai utilizar tem os dados de óleo aqui, tá?
e a temperatura que ele vai utilizar. O cliente usa um 530, eu perguntei para ele, ele falou que o motor no final da puxada, é um carro de arrancada, isso aqui é um comando de arrancada, no final da puxada ele está com 80 graus, então eu estimei mais ou menos uma média de 70 graus que funciona o comando dele. No final da puxada está 80, então ele funciona mais ou menos com 70 graus de média, e o início da puxada até o final deve ficar em média 70 graus, tá? É isso que eu estou considerando. Então legal, a gente está simulando aqui a rotação até 12.000 RPM, então 13 pontos com incrementos de 1.000 RPM, só isso que a gente está fazendo. Então são 13 pontos de 0 até 12.000, né? De 0 até 12.000, 13 pontos variando de 1.000 em 1.000. Legal, pessoal? Beleza. Agora eu vou simular isso aqui também, vou dar um play, né? Uma setinha ali, e eu simulo o comportamento dinâmico desse sistema, tá? Legal, agora eu vou olhar lá. Agora que eu vou atualizar, vai aparecer mais uma parte calculada para mim, agora a parte dinâmica calculada. Agora aqui já tem a rigidez da mola, ali é constante, mas a rigidez da mola versus o deslocamento dela, né? Aqui está em Newton, simplesmente. A diferença de libra para Newton é só conversão de unidades, tá? É a mesma coisa. Se fosse quilo também é a mesma coisa, tudo igual. O que a gente vai olhar aqui? O que é importante para a gente olhar aqui? A força de contato hertziana, né? A força de contato entre o câmbio e o tucho. Cam e forward é tucho, entre o câmbio e o tucho. Então vamos olhar essa força de contato aí. Tá vendo a força de contato, pessoal? Vocês estão vendo que, eu não sei se dá pra ver bem. Eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem, legalzinho. Vou dar um zoom neste período aqui, ó, que é o mais importante pra gente. Vocês estão vendo que, à medida que a rotação vai aumentando, olhem pelas cores, 12.000 RPM é essa de baixo, 11.000 é essa verdinha, 10, 9, 8, 7, à medida que a rotação vai aumentando, este valor vai diminuindo. Vocês estão vendo? A rotação está aumentando, cada uma dessas linhas aqui é a rotação está aumentando, aqui ela vai diminuindo. No entanto, se a gente for olhar ela inteira, ela está maior aqui, ó. Então, 12.000 RPM, eu faço a máxima força, né, na parte da aceleração positiva, e na parte da aceleração negativa eu faço a mínima força. Inclusive, vocês já vão ver aqui o que está acontecendo, né? Quem já imaginou o que pode estar acontecendo já consegue dar um chute aí. A 12.000 RPM, a força ficou igual a zero. E o que é essa força? É a força de contato entre o comando e o tucho. Quando a força de contato entre o comando e o tucho chega igual a zero, o que está acontecendo? Se a força ficou igual a zero, o que está acontecendo? Não está tendo contato. Não há contato entre o comando e o tucho nesta rotação. 12.000 RPM já ultrapassou a rotação. É claro que esse motor não gira 12.000 RPM. A gente colocou simplesmente para forçar essa posição para acontecer aqui, isso aqui para vocês verem. Tá? Ou seja, a minha mola, aquela mola da Engel, com esse comando de válvula que eu desenhei, com aquele conjunto da mola, válvula e tudo mais, suporta girar até no máximo 11.000 e poucos RPM. Tá? Então, onde a gente confirma isso? Qual a rotação exata? Como que isso vai acontecer e tudo mais? Vocês têm que entender o seguinte também, mais uma coisa só. Meu motor não vai gerar tudo isso. Ou seja, digamos que meu motor vai gerar só 9.000 RPM. Então, a 9.000 RPM, eu estou fazendo, olha para vocês verem, 386 newtons de força, tá? É basicamente 38 quilos de força no tucho, né? Nesse período, sem que eu precise. Estou fazendo força além do que eu preciso. Se o meu motor vai gerar 9.000 RPM de força máxima, eu poderia... É claro, eu tenho que deixar uma folguinha, eu tenho que trabalhar com um certo limite de segurança, né? Mas eu estou fazendo muita força além do que eu precisaria, né, para que o tucho se mantenha em contato com o comando, tá, pessoal? Então, aí o que a gente vai fazer agora? Antes eu vou mostrar para vocês qual é a rotação. Existe um local aqui no software que ele fala para você qual é a rotação que isso vai acontecer, a flutuação de válvula. Tem gente que não sabe nem o que é isso e se mete a explicar para os outros, a querer ensinar, né? O meu problema com as pessoas que se metem a querer ensinar e não sabem é grave, né? Eu tenho realmente problema com isso. Ou a pessoa não tem a obrigação de saber. Primeira coisa, ninguém tem obrigação de saber nada. Mas se você está se dedicando a ensinar, você tem a obrigação de saber sim, né? Então você tem que ser cobrado mediante isso, tá? Então aqui a gente vai ver, tá vendo, ó, a rotação que o que o tucho, né, flutua, que o tucho ele não está seguindo o cam forward float, ou seja, qual speed, né, qual a rotação em que o tucho flutua, ele não é mais comandado pelo comando. 11.000
919. É basicamente o que a gente viu lá, próximo de 12.000 RPM. A gente foi de um período ao outro, né, de 1.000 em 1.000 RPM. Então a gente viu exatamente isso. Se a gente digitar esse valor lá na rotação para a gente simular exatamente isso, vocês vão ver ele chegando exatamente igual a zero esse valor. Tá, pessoal? Então existe um local aqui para você ver direto isso, para você não ter que ficar analisando o gráfico. Mas é claro que é importante você analisar o gráfico e tudo mais. Toda essa força que a gente está fazendo aí, como que a gente poderia... Vocês viram que o motor, essa mola suportaria até 12.000. A gente vai usar ela? Por exemplo, digamos que tenha que usar ela. O que a gente pode fazer para reduzir esse esforço aí? A gente pode simplesmente, em vez de montar com 42 milímetros de altura de montagem, montar ela mais frouxa, ou seja, ela com 45 milímetros de montagem, por exemplo. Ela vai ficar menos apertada na montagem. Vocês estão entendendo? Com 45 milímetros de montagem, vamos tentar. Por 46 milímetros de montagem aí. Vamos simular ela com 46 milímetros de montagem. Vocês vão ver que o limite da rotação, de corte da rotação, limite de flutuação, vai diminuir. Ou seja, a 9.000 RPM, que é o meu corte do motor, que a gente está estabelecendo aí, vou atualizar. A força 9.000 RPM vai diminuir bastante. Vocês vão ver aqui. Vamos olhar primeiro a força 9.000 RPM. Só 9.000. Ele diminui inteiro, tá, pessoal? Mas a gente vai ver só 9.000. Como vocês podem ver, agora a gente está fazendo 20 kg de força só. Antes a gente estava fazendo 38 kg de força. Diminuiu bastante a força agora. Ou seja, a 9.000 está mais próximo de flutuar a 9.000. Mas vamos ver qual que é o limite dela. Vamos ver qual que é o limite de flutuação dessa nova configuração de montagem aí que a gente falou, né? Montando com menos força de mola. E por que a gente configura isso só na força de mola? Porque a rigidez da mola a gente manteve igual, mas depois a gente vai voltar e vai simular uma outra rigidez aí. Fiquem aguardando. Tá vendo? Agora a rotação de corte limite é 10.646, porque eu diminuí a força de mola na altura de montagem. Portanto, a mola toda diminuiu, o restante dela, a força dela é menor em todas as outras posições. Vocês estão entendendo? Beleza, agora vamos simular aí uma mola mais fraca. Digamos, poxa, isso aí é uma mola muito forte, é realmente muito forte. Então a gente vai simular aí com mais ou menos 250. Vou dar um chute grande aí. Libra por polegada. Vamos simular assim. Voltei para a posição de 42 de montagem. Digamos que ela tivesse a mesma altura da outra e tudo mais, né? Só que ela tem 250 libras por polegada. Ela é um pouco mais fraca. Vamos simular. Vamos olhar o resultado dela. Atualizar aqui. Opa. 11.687. Ficou menor do que a que estava com 260, mas ficou maior do que a gente tivesse aliviado. Vamos aliviar mais então. Digamos que essa mola é mais fraca ainda. 230 aí. Vou simular. E 200. Vamos ver a força quanto ficou aqui. Só 9.000. Acabou ficando entre aquela outra lá. A gente ia ter que diminuir mais ainda. Vamos ver com 200 libras por polegada. Com 10.500, mas vamos olhar aqui. 10.453. Tá diminuindo a rotação, né? Vocês estão vendo? De corte. E cada vez, obviamente, a força lá da mola está sendo menor ao longo de todo o acionamento, né? Então esse é o objetivo. Então com esse valor da força da mola que o fabricante deveria te fornecer, é que a gente vai determinar qual que é a mola que tem que ser utilizada. Então, por exemplo, uma mola de 200 me atende, uma mola de 200 libras força por polegada atenderia a minha aplicação desse comando? Atenderia a aplicação. E a de 260 atenderia também, só que a 260 está fazendo força demais. Vocês estão entendendo? Então vamos ver uma que fosse no limite mesmo. Eu vou diminuindo até a gente encontrar um limite aqui.
digamos que o motor vai gerar 8.000, eu vou colocar 8.000, vou colocar um 9.500 com rotação segura aí, vamos ver um que bate a 9.500 mais ou menos. 185 acho que vai dar muito, vamos tentar uns 180, 185 mesmo. Vamos lá. Vamos atualizar. $10.054, vamos tentar um 175 aí, vamos ver. $9.700, tá bem próximo aí. 170 libras por polegada. Acho que agora vai dar certinho, 9.500 aproximadamente. 9.600 aí. 9.637. Então, uma mola com 170 libras por polegada já atenderia essa minha aplicação, só que sem muita segurança, certo? Se o meu corte é 8.000 RPM, o normal é deixar com uma rotação aí 1.500, 2.000 RPM de limite, né? Mas é entender que essa mola vai perder um pouco de carga ao longo do tempo e tudo mais, e pode gerar problema pra gente, tá? Uma outra coisa que eu coloquei o óleo ali, o pessoal não expliquei melhor e tal, é porque é possível, né, com o software, a gente analisar a formação da espessura do filme fluido. Então vocês podem ver aqui que nesse caso, né, então como a gente foi diminuindo, pessoal, uma coisa até interessante. Tá vendo essa linha no meio aqui, ó? Essa linha no meio significa a flutuação do filme de fluido. Por que ele vai ficar retinho assim? Por que ele está retinho o filme fluido aqui? Porque nesta rotação que a gente está olhando, 12, 11, 10.000 também flutuou, só o 9.000 que não flutuou, porque a gente está simulando que o corte seguro é 9.600, certo? A gente acabou de olhar 9.600, acabou de calcular 9.600. Então a partir de 9.600 começa a flutuar, e aí o filme de óleo fica altíssimo, né? Porque não está tendo um contato do tucho com o câmbio, então o óleo vai todo ficar lá. Por isso o software resolve e ele calcula dessa forma aqui, tá? Mas a gente consegue saber a espessura do filme de óleo e saber se ele vai romper o filme de óleo. Às vezes acontece de aqui ele chegar realmente no zero. A gente ficou bem pequeno aqui, ó, porque é uma aceleração muito alta, mas não chegou no zero. Quando rompe o filme de óleo, claro que isso não é uma boa lubrificação, mas é um comando que vai funcionar fazendo bastante esforço, mas por pouco tempo. É um carro de arrancada, é possível a gente fazer um perfil de comando de válvulas com essa característica aqui de ter um baixo filme fluido. Os outros comandos que a gente normalmente faz, que é para durabilidade e tudo mais, não, ele fica um filme fluido alto, né, com 4, 5 milímetros, 4, 5 microns de altura aqui, né, de filme de óleo. Então realmente não tem problema. Agora nesse caso aqui ficou muito pequeno o filme de óleo, pode, né, como é uma aplicação de corrida não tem problema, mas se fosse para um carro para ter durabilidade realmente não teria, não é seguro isso aqui, tá? E como é que altera isso aqui, o filme de óleo e tal? Bom, se eu mudar a viscosidade do óleo, muda. Se eu mudar a temperatura do óleo, muda. Então, para essa condição que a gente está simulando, não foi ideal. Não foi ideal, mas não está rompendo ainda, né? Não está tendo problema, não está acarretando problema. Mas é algo a se analisar sempre, né? Tá, pessoal? Então é possível a gente ver o torque que o comando faz, né, a mola tentando fazer o comando fazer força no sentido contrário. Então quando o comando está acionando, o torque é negativo, na verdade, e depois quando ele está desacionando, o torque é positivo, né, porque a mola empurra o comando ao contrário, e depois o comando está empurrando a mola fazendo força no sentido contrário do motor, e depois no fechamento ele empurra o comando no sentido da rotação do motor, tá? Então é possível a gente analisar bastante coisa mesmo, né, dessa dinâmica aí, pessoal. E bom, e é isso. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos, né, a lógica disso aí. Tá, por que eu fiz no software aqui? No software parece que fica um pouco mais complicado, o cara vai ter que digitar o valor aqui e simular e analisar, mas vai ter que olhar o resultado lá e tal, mas não é tão difícil, viu?
Só que eu fiz um software justamente para não ter nenhuma dúvida de que eu alterei os resultados, ou eu fiz é a conta dele que dá esses valores, que daí não importa a força na altura de montagem, né? E a força da mola na altura de montagem até importa, viu, pessoal? Vou te falar para vocês o que importa. Na altura de montagem, a pressão de contato entre a válvula e a sede, ou seja, o que determina é a área de espessura do 45 de assentamento na sede, e a força da mola na altura de montagem vão resultar numa pressão de contato, a pressão da válvula com a sede. A pressão interna no interior do cilindro não pode ser maior do que essa pressão na sede, porque senão ela vai abrir as válvulas e o gás vai sair durante a combustão. Então você tem que estimar qual que é a pressão máxima no interior do cilindro no torque máximo, que é a máxima pressão no interior da câmara de combustão vai acontecer no torque máximo, e com isso estimar qual que vai ser, calcular qual que vai ser qual que tem que ser a espessura, né, do assentamento, né, ou então qual que é a força de mola que tem que ser para determinada espessura de assentamento que você deixou, para que essa pressão interna no interior do cilindro não seja maior do que a válvula e abra a válvula e faça ter o vazamento. Tá? Isso é para isso que importa, mas normalmente, ainda mais motor de competição, a espessura do assentamento é muito fina, então a mínima força de mola realmente já veda, né? já tem vedação suficiente para não ter vazamento algum. Tá? E motor turbo precisa de mais força de mola na altura de montagem para não haver o vazamento, mais do que um aspirado, porque a pressão interna no interior do cilindro de um turbo é maior. E o que é maior no turbo também? A espessura do assentamento em carros turbo, a admissão e escape, da mesma forma, também são maiores do que os aspirados, porque a temperatura do interior da câmara é maior, você precisa deixar uma espessura maior para trocar calor. Né? Então, por isso, normalmente um turbo comparado, se for a mesma dimensão de válvula, comparado com um aspirado, ele vai precisar realmente de uma força de mola maior na altura de montagem do que um aspirado. Mas não tem nada a ver com flutuação de válvula, força de mola na altura de montagem. Eu alterei aqui a altura de montagem, essa altura de montagem, está mudando a força de mola, mas eu estou alterando a altura de montagem para que vocês entendam que eu estou praticamente aliviando a mola, porque a minha mola que a gente simulou primeiramente, que era uma mola muito forte aqui, não precisa de toda aquela mola para esse comando, né, para esse comando e esse conjunto das peças. Se a gente for aliviar ainda mais, por exemplo, se a minha válvula for uma válvula de titânio, 45 gramas pesa uma válvula de titânio, e eu for simular isso aqui, vai diminuir muito a força de mola que eu preciso. Vocês estão entendendo? O limite de corte vai lá para cima. Então é isso aí, pessoal. Normalmente o pessoal está usando força acima do que precisa. Esse comando que eu fiz é um comando muito agressivo, tá? Ele tem 15 de levante, mas tem 330 graus. Vocês viram a aceleração dele aqui no período, é muito íngreme mesmo, não tem nenhum comando tão íngreme quanto isso aqui, de nenhum fabricante, né, de prateleira, não tem nenhum, e mesmo assim essa força de mola, essa aceleração, essa agressividade só perde para outros comandos meus, né? Eu não fiz nenhum comando tão grande em duração quanto esse é o maior grande em duração, só que de agressividade ele só perde para outros comandos meus, que por terem uma duração menor, eu preciso aumentar a aceleração para que ele consiga, depois dessa duração menor, subir tanto e ser ter tanta área embaixo dos intervalos do comando aqui, quanto este, ou até maior, né? Eu tenho comandos que tem mais área aqui, só que ele não tem a mesma duração. Tá, pessoal? E são coisas diferentes, a agressividade. Inclusive, a agressividade a gente avalia por esse fator aqui, ó, que é basicamente um cálculo desta área, né, de um quadrado de 15,5 por esta duração de 205 total aqui de Kami, eu calculo essa área, e aí quanto por cento desta área, desse retângulo de 15 por 205 eu estou utilizando embaixo dela, né? Então eu estou utilizando 51,58% desse quadradão que eu falei para vocês imaginarem aí, desse retângulo que eu falei para imaginarem, tá? Isso é a agressividade de um comando. Beleza, pessoal? Então tá bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, perguntem. Eu vou colocar os dados aí das medições, né, do peso da válvula, da mola, do pratinho, algumas fotos aí, tá, pessoal? Esses dados e é isso. Qualquer dúvida, pergunta aí, digita aí, assista o vídeo inteiro primeiro, tenha paciência, né? É um vídeo para ensinar, um vídeo educativo, um vídeo de conhecimento, não é um vídeo de entretenimento. Não quero divertir você durante o vídeo, eu não pensei em fazer diversão para você, tá? Quando eu pensar em fazer diversão, eu faço um vídeo cheio de musiquinha, com coisinha bonita para vocês. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado aí, valeu, boa tarde.